Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo de Mateus 24, a nossa série sobre os eventos finais. E, seguindo as palavras de Jesus, hoje no estudo teremos o título Como Ladrão na Noite, uma expressão que Cristo trouxe à tona para fazer essa comparação de uma situação na condição do pecado, quando nós não esperamos a vinda de um ser totalmente indesejável, né? Uma pessoa que vem para roubar as nossas coisas, nossos pertences. Porém, a gente sabe que Jesus sempre trabalha com esses paradoxos, né? Ilustrações do nosso dia a dia para ilustrar como a segunda vida dele pode surpreender a muitos. E queremos compartilhar o fato de que, para os filhos de Deus, todos seremos pegos dormindo, né? Se a gente pudesse fazer uma comparação com a parábola das 10 virgens, porém nem todos serão surpreendidos, né? E é por isso que nós estamos aqui desejosos de estudar a palavra de Deus. Para isso, nós vamos fazer uma oração e o irmão Liberi vai, por favor, dirigir a prece. Oremos. Senhor Deus, que habita no mais altos céus. Estamos mais uma vez aqui na sua presença, Pai, para estudar Mateus 24. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas com essa palavra tão maravilhosa, Senhor. Abençoa o irmão Joe, no qual vai lecionar para nós, ó Pai. Que o Senhor possa usar ele de forma extraordinária. Abençoa também, Senhor, cada irmão aqui presente, representando seus familiares, ó Pai. Que a sua palavra possa ser abençoada em nossas vidas e nos preparando, Pai, para dias vindouros. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Então, iniciamos com a leitura do nosso texto principal, que se encontra em Mateus 24. Mateus 24, 37 e 39 diz o seguinte: Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Esse texto é muito conhecido, né? Faz parte de Mateus 24, e nós vamos já entender que Jesus vai fazer referência ao Gênesis, ao fato histórico do dilúvio, né? Nós não estamos numa série de criacionismo, é outro assunto que eu gosto muito, mas nós vemos aqui uma referência a um evento catastrófico que é o dilúvio, né? A geologia comprova a série de camadas que se encontram ao longo de vários lugares na natureza, e nós vemos por aí várias evidências de que esse evento ocorreu, e nós temos como inferir, não comprovar, a ocorrência do dilúvio, tá bom? Então, estamos só trazendo dois argumentos aqui. O meio ambiente mudou, o ser humano, os animais, todos foram reduzidos pela mudança dos recursos, a idade e a longevidade dos animais, dos seres humanos, foi um evento ímpar, né? É um cataclismo, e nós não vamos falar sobre esses pontos, mas estamos só trazendo alguns elementos para nós, de fato, entendermos que o dilúvio foi um evento histórico, tá bom? A ciência ainda vai levar muitos anos para, de fato, comprovar que a Bíblia estava certa, tá bom? Mas nós acreditamos também pela fé, por aquilo que ainda não foi comprovado. Então, o ponto aqui é a gente já colocar que Jesus utilizou duas vezes a palavra até, uma de forma direta, né? Até ao dia em que Noé entrou na arca, ou seja, há um momento onde se sinaliza um tempo. Um segundo momento é quando ele coloca a expressão se não, colocando no tempo, né? Implicitamente, não diretamente, está a palavra também até. Ou seja, num primeiro momento, eles bebiam, comiam e davam-se em casamento, até que não entrou na arca. E o segundo é, eles não se aperceberam, senão, ou seja, até o momento em que
o dilúvio de fato começou, tá bom? Então nós vamos falar bastante sobre a história de Noé, porque ali está também a, a dica que Jesus está nos dando, é olhem para o passado, vejam como foi na época de Noé, qual foi a atitude dos justos, dos ímpios, quais foram, em que consistiu a mensagem de Noé, de maneira que nós possamos tirar dali lições e fatos para os nossos dias, tá bom? Então, essa comparação é feita pelo próprio Cristo e nós vamos seguir essa indicação que Cristo nos dá, tá bom? Então, nós vamos aqui também iniciar uma apresentação, essa comparação achei interessante a gente apresentar. Quais são os 4 eventos que são relatados nesta história muito conhecida, tá? É, nós não vamos ler todos os textos, mas de tão conhecida que é, vocês sabem que a mensagem que Noé compartilhou com o mundo antediluviano durou 120 anos. E essa mensagem era constituída por uma mensagem de juízo. Arrependam-se, arrependam-se, senão Deus enviará chuva e o dilúvio para castigar aqueles que não se arrependerem. De maneira que o Espírito Santo estava tentando tocar o coração dos ímpios através da mensagem que Noé estava compartilhando com os antediluvianos. Um outro fato também visível no relato histórico é que nesse período Noé construiu a arca, segundo Hebreus 11 e segundo Pedro 2:5, tá bom? Num primeiro momento, uma longa duração, uma mensagem, um aviso, advertência, o juízo virá, né, 120 anos. Imaginem essa situação, né? Depois do ano 100, as pessoas falavam, ele é louco, não aconteceu, olha, a predição dele é furada, no nosso linguajar popular aqui, né, dos nossos dias. Ele é bêbado, não sabe de ciência, ele não sabe que a chuva não existe, e tantas outras coisas que deveriam ter falado para Noé, né, zombando a loucura desse homem. Finalizados os 120 anos de graça, né, Noé entra com sua família, seus 3 filhos e suas esposas, além da esposa dele. Os animais entram primeiro, por milagre, né, e chamado de Deus. A porta da arca se fecha, um outro e um segundo evento, tá? Então, o Espírito Santo, ele terminou de interceder pelos ímpios para tocar o coração deles, porque a porta da arca se fechou, um anjo fechou essa porta. Então, estão decididos o destino para aquele evento dos que estão dentro e os que estão de fora da arca. Os que estão dentro se salvarão e os que estão fora se perderão. Ok? Então, isso configura uma porta literal, só que uma porta da graça, né? Fechada a porta, não havia mais oportunidade para entrar dentro da arca. Passa, às vezes, apercebido um terceiro evento que tem duração de 7 dias. O dilúvio não cai exatamente no mesmo dia em que a porta da arca se fecha, tá bom? Segundo Gênesis 7:10, esses 7 dias configuram uma situação de zombaria, de burla, de vitória aparente dos que estavam do lado de fora da arca, porque a chuva não caía. Do lado de dentro, Noé com os animais, ele já tendo que alimentar esses animais, talvez ele olhando pela janela, os filhos e as noras olhando pela janela e a água não caía e o céu estava tudo normal e na terra não havia nenhuma mudança. Então, esses dias configuraram um tempo de angústia, um tempo de provação. Novamente, né? Não um teste de Deus, mas sim um momento de gerar evidências, gerar provas da fé que Noé construiu com o seu relacionamento com Deus através não só de 120 anos, através da vida toda dele, tá bom? Então, quem estava do lado de fora estava com uma aparente vitória. Quem estava do lado de dentro estava sendo zombado e em angústia, né? O que vai ocorrer? O tempo de angústia foi curto, já percebem aí, né, com o que nós estudamos semana passada. Foi intenso,
comparado, a sua duração é muito curta, comparado com os 120 anos de misericórdia divina. Vejam que isso, nós fizemos essa comparação também semana passada, né? Finalmente, o juízo se concretiza depois dos 7 dias, e o 7 é o número da perfeição, né? O 7 é um número que Deus escolhe, o tempo que eles ficaram dentro foi um número perfeito, porque na plenitude dos tempos, o tempo de angústia futuro também terá um fim, para comprovação e evidência, como a gente falou, né, de que a fé era pura e verdadeira e que o ouro, né, de dentro de nós será polido e a escória sairá em preparação para receber o nosso querido Salvador na segunda vinda, não é? E um segundo motivo que nós falamos, qual é o propósito de Deus ao permitir a angústia dos seus filhos? É comprovar que nós não colocaremos em risco o céu pela eternidade, que nós somos confiáveis, as nossas obras vão demonstrar ao mundo que sem filhos, sem esposa, sem bens, sem cartão de crédito, sem casa, sem moradia, nós continuaremos dependendo da fé e da confiança do nosso Deus, né? Então, aí vem o que seria no futuro as 7 pragas, mas no caso da história do dilúvio é de fato as águas caindo e a chuva destrói todos os ímpios e todo ser vivo que se encontra ali, tá bom? Então, tudo isso não é coincidência, né? Nós já estudamos na nossa série de Gênesis, talvez com um pouquinho mais de detalhe, se você tiver interesse de encontrar essa história e os paralelismos que fizemos com o dilúvio, você pode procurar no nosso canal a série sobre as profecias do Gênesis, né? E ali você vai encontrar um material mais amplo e detalhado, tá bom? Creio que nós teremos tempo. E eu queria abrir um parênteses também. Isso aqui é muito interessante. Existe um outro vídeo de mais ou menos 1 hora, onde a gente faz uma conexão entre duplas de profetas. Você pode procurar lá, ciclos proféticos. E eu vou falar só de 2 profetas aqui que estão conectados com o dilúvio. Para quem tem interesse de ampliar essa ideia, pode procurar lá esse conteúdo e você vai se encantar também com a palavra de Deus. É o seguinte, Noé é um segundo profeta e ele é chamado em conexão com Enoque, tá bom? Como é que Deus trabalha através dos seus servos, os profetas? Deus chama um primeiro profeta, lhe dá uma mensagem de juízo. Essa mensagem de juízo se dirige a um determinado público-alvo. Então, Deus define um período profético. Esse período profético não terá seu cumprimento na vida e existência do primeiro profeta. Esse profeta morre, o tempo profético passa, se cumpre. Deus chama um segundo profeta. Na essência, ele dá a mesma mensagem de juízo para o mesmo público-alvo. Esse segundo profeta vive em carne, né, na pele, o cumprimento profético que o primeiro profeta havia profetizado, e Deus retira um remanescente daqueles que ouviram a mensagem de juízo, ok? Como se conectam Enoque e Noé nesta situação? Enoque é um primeiro profeta, o livro de, não me lembro agora o texto bíblico, mas no Novo Testamento, se não me engano é Tiago, Enoque é chamado de profeta. Então, ele profetizou em nome de Deus para os ímpios. Na época em que ele vivia, a impiedade era generalizada. Arrependam-se, que virá um juízo. Ele não deu detalhes do juízo. Deus pediu para que Enoque desse o nome Matusalém para o seu filho. Se você não sabia, Matusalém era o filho de Enoque. O significado, onde está, vocês já viram, né? Mensagem de juízo contra os ímpios. Público-alvo definido. Onde está o período profético? Aqui vem o detalhe. Matusalém vem da junção de 2 vocábulos hebraicos, Mut Salak. Mut, quando ele morrer, Salak, virá. Ou seja, quando Matusalém morresse, alguma coisa ia acontecer, algum evento ia vir ou chegar, tá bom? Vocês sabem que naquela época, né, o significado
do nome da pessoa trazia uma conexão muito forte com a cultura, tá? Então Deus pediu para que Matusalém fizesse isso. Ou seja, todo mundo sabia o significado de Matusalém. Ali vem aquele que quando morrer algo virá. Ali vem aquele que quando morrer ele virá. Uma mensagem viva se deslocando pelas ruas, pelas cidades daquele mundo antediluviano. Fora o, as mensagens faladas de Enoque, né? Então, vejam que interessante. Enoque foi transladado ao céu de tão perto que ele caminhava com Deus e ele não morreu. Então, Enoque não viu o cumprimento da sua profecia. E Matusalém não foi o homem mais longevo da história da humanidade, porque ele era bonzinho, porque ele era atleta, porque ele cuidava da saúde dele, nada disso. Era pela graça e pela misericórdia de Deus. Ou seja, Deus estendeu essa mensagem inserida no próprio nome dele por 969 anos. De fato é que, e a gente mostra nos detalhes naquele vídeo que eu comento com vocês, com todos os textos bíblicos, que Matusalém morreu no dia em que ocorreu o dilúvio. Ok? Então vá lá, você confere lá os textos bíblicos para comprovar tudo que eu estou comentando aqui. Nós já fizemos esse estudo mais amplo. E essa é uma comprovação, primeiramente a Bíblia, né? A tradição judaica também entende que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio, tá bom? Eles até colocam mais ou menos 10 dias depois da morte de Matusalém, o dilúvio chegou, ok? Então, se cumpriu o período profético e Deus derramou juízo, o dilúvio, e qual foi o modus operandi que a gente falou do segundo profeta? Deus retirou daqueles que aceitaram essa mensagem e entraram dentro da arca um remanescente. Apenas 8 pessoas se salvaram e iniciaram um novo ciclo da história da humanidade. E nós existimos aqui hoje devido à graça e misericórdia de Deus que favoreceu essa família, a família de Noé. Tá bom? Então, vejam que a Bíblia é hiperconectada, de maneira que a gente vem descobrindo cada vez mais essas maravilhosas verdades. E por isso Jesus traz aqui, né? Como nos dias de Noé. Ou seja, olhe para trás, olhe para o passado. E naquele mesmo estudo, nós levantamos a grande possibilidade de que existe um primeiro profeta que foi levantado para falar verdades a respeito da segunda vinda de Jesus. E o cumprimento desse segundo profeta, que surgirá pouco antes de Jesus voltar para trazer luz sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, deverá ser cumprimento da profecia de Joel, quando diz que os velhos, os jovens e as crianças profetizarão e terão visões. Qual é o primeiro profeta? Qual a mensagem de juízo? Esse segundo profeta está em Joel. Qual é a mensagem de juízo? Quem é o público-alvo? E qual é o último remanescente que vai sair? Dessa conexão entre esses dois profetas. Temos muito para estudar, não é? Temos muitas coisas para aprender. Então, Deus é maravilhoso porque ainda temos tempo de fazer isso e compartilhar essas verdades. Muito bem, vamos em frente. Vamos analisar esses 4 períodos de tempo com um detalhe, tá bom? Porque eles se conectam com Mateus 24. Um fato muito importante, e nós já recapitulamos isso aqui, que a maldade que predominou naquela época antes do dilúvio era terrível, era sem precedentes. O texto bíblico que comprova o que eu estou dizendo está em Gênesis 6, 5, 11 e 12. E diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso é muito terrível, nós não fazemos ideia de quão terrível é isso. Imaginem homens vivendo 800, 700, 900 anos
continuamente decidindo praticando o mal, rebeldia contra Deus, pecado. Por isso que é um fato misericordioso Deus levar ao fim. Imaginem hoje, nos nossos dias, uma pessoa que bebe, que é alcoólatra, ela tem expectativa de vida 50, 60 anos, né? Se o fígado, se outros órgãos conseguirem. Imagine uma pessoa dessa vivendo 800 anos em agonia, com doenças, com dores, com sofrimento, trazendo desgraça, tristeza para a família, né? Provocando acidentes, provocando brigas e tantas outras coisas que são decorrentes, infelizmente, do vício do álcool, por exemplo, né? E se a gente pudesse dar exemplo de outros tipos de pecados, né, ou vícios, quão terrível seria uma pessoa praticar a maldade, um ladrão, um assassino, etc, etc, por 700, 800 anos. Nós não fazemos ideia. E era algo contínuo. O inimigo tinha levado essas mentes brilhantes, essas mentes tão capacitadas, né, a um engano, e o pecado depravou o corpo, a mente, a espiritualidade desses homens. Por isso, Deus viu, na sua sabedoria, interromper, por misericórdia, essa condição. Tá bom? Então, todo ser vivo havia se corrompido, por isso que também os animais foram destruídos. Ok? Então, o que ocorreu, dentre outras coisas, naquela época? Nós vamos ver de que o que a Bíblia destaca, né? A gente poderia começar a especular, né? Apenas como exemplo que eu dei aqui, é, que tipo de pecados, que atitudes eles tinham, eu dei apenas um exemplo. Mas o que a Bíblia cita é que houve uma união proibida, uma união entre dois grupos de pessoas, tá bom? Nós vamos ler aqui o texto. Gênesis 6, 1, 2 e 4. Uma união entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, tá bom? É, como se foram multiplicando os homens na terra, e eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Esse texto se torna controverso quando as pessoas começam a divagar nas interpretações. Algumas interpretações dizem de que os filhos de Deus são anjos e as filhas dos homens são mulheres de fato, seres humanos. Então, essa união trouxe à existência a vida de gigantes, tá bom? Isso não tem fundamento bíblico, essa interpretação, por alguns motivos, tá bom? Primeiro deles, os gigantes já existiam antes que houvesse sido relatado este fato. Até porque os homens eram muito altos, né? A gente tem a referência de Adão com 4 metros, etc. Então, os gigantes já existiam. Então, aqui não se dá a origem aos gigantes através dessa união. Os Nephilims, né? Eles estavam em Canaã e eram um grupo de gigantes, tá bom? Então, eles estavam em Canaã depois do dilúvio. Isso está relatado em Números 13 e 33, de maneira que é, não, não como referência à relação entre anjos e mulheres, tá bom? E um outro fato que é bíblico, e depois Ellen White comprova, né? É, é que os anjos não se casam e não se dão em casamento, não tem relação, não tem sexo, não há nada desse tipo relatado. E um terceiro e outro, né? Deus não permitiria seres puros e santos tomarem essa atitude. Então, também não são anjos do mal, se misturando com as mulheres, tá? Então, esses argumentos bem curtos são consistentes para nós entendermos que a verdadeira interpretação é a seguinte: os filhos de Deus são os filhos da obediência, os filhos de Sete. Caim matou Abel, Adão e Eva
tiveram um terceiro filho, Sete, e Sete foi um filho obediente, e ele gerou filhos e filhas, né? Então, os descendentes dos obedientes, dos filhos da mulher de Adão e Eva arrependidos, são os filhos de Deus, uma expressão de quem? Daqueles que pela fé são fiéis e obedecem a Deus. E quem são as filhas dos homens? Ou seja, um outro grupo que é representado pelos descendentes de Caim, os filhos das trevas, os filhos do engano, aqueles que não são os filhos de Deus, ok? Então é uma simples oposição, duas famílias, duas descendências. Isso é tipificado por Gênesis 3,15, né? Haverá um descendente, descendente da mulher, ou seja, de Eva perdoada, né, e arrependida, viria uma série de descendentes e em algum momento chegaria o Messias. Por outro lado, de Caim e da sua descendência viria o quê? Aqueles que se tornariam os inimigos do povo de Israel, tá bom? Então é simples. Os filhos dos homens, as filhas dos homens são da família de Deus e perdão, as filhas dos homens representam a descendência de Caim e os filhos de Deus são os que representam os descendentes de Sete, tá bom? Então, dessas duas sementes, e se você quiser alguma comprovação, você pode dar uma olhada. Em Gênesis 4 e 5, você vai ver a descendência dessas famílias em contraoposição, tá bom? É, e essas descendências, que por oposição são primeiro os descendentes de Sete e depois de Caim, são comprovação de que o contexto bíblico desses capítulos, né, já no capítulo 6, ele vai trazer, não é do nada, né, essa expressão, filhos dos homens e filhas dos homens e filhos de Deus, tá bom? Para contrastar duas linhagens, dois grupos de famílias, tá? Dessa maneira, como a gente está falando, Deus retirou apenas 8 pessoas que se salvaram, em representação a um remanescente fiel, obediente, resultado da ação de um homem que foi considerado justo, né? É, Noé. O texto bíblico do que eu estou falando é Gênesis 6, 9 e capítulo 7, versículo 1. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, aqui são destacados o quê? O caráter. No futuro, os filhos de Deus também serão reconhecidos pelo seu caráter justo e íntegro. E nós sabemos que a justiça, ela é imputada, ela não é própria do próprio ser humano. Ele, o que significa andava com Deus? Ele acreditava, se relacionava com Deus, seguia os seus mandamentos, né? Deus se agradava das atitudes, das decisões e do comportamento de Noé. Então, nós vemos aqui a justificação pela fé declarada na vida de Noé, uma justiça imputada, ele não merecia, mas se tornou justo, e ele vivia essa justiça praticando a mensagem. E é interessante que Noé viu em pessoa a Matusalém caminhando pelas ruas, e ele, toda vez que via, se lembrava da misericórdia de Deus. Alguma coisa ia acontecer quando esse filho de Enoque morreria. Então Deus falou exatamente com ele de maneira explícita para falar. Constrói uma arca, dá uma advertência a respeito de uma catástrofe que virá, e aí, né, um homem justo passou a entender também as profecias no seu tempo para poder conectar um profeta que talvez ele não teve contato de maneira a aprender com Enoque, para em num determinado momento o Espírito Santo trazer para ele essa verdade, né? Matusalém morreria e então viria de fato o dilúvio. Vamos falar do primeiro período desses quatro que nós citamos, o tempo da mensagem, o tempo de graça, o tempo de oportunidade. Foram 120 anos que Deus permitiu que Noé levasse essa mensagem para os antediluvianos. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal.
e os seus dias serão 120 anos. Quanto tempo nós estamos recebendo uma mensagem de misericórdia de Daniel, de Apocalipse, das suas profecias? Deus tem muita misericórdia do ser humano, demasiada. Se a gente pudesse fazer por comparação e por escala, né? O tempo de angústia é reduzido demais diante do tempo de misericórdia que Deus nos concede. Foi assim no passado e será também no futuro. Noé, ele pregou de maneira clara, firme, contundente a respeito do que ia acontecer durante esse tempo de graça estabelecido por Deus. 2 Pedro 2,5 diz o seguinte: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Comprovação histórica que Pedro faz a respeito do dilúvio, assim como Jesus fizera, né? Então, a palavra que aqui aparece, né, no texto dessa mensagem de juízo, essa mensagem que contenderia com a atitude dos ímpios e o pecado deles, né, contrastava com a atitude de fé de Noé. Um homem que, sem ver o dilúvio, antecipando pela fé que isso ocorreria porque Deus disse assim, construiu algo que ele não saberia como ia funcionar. Um navio, uma arca, né? Então, ele tomou atitudes que comprovavam e tinham evidência da fé que ele tinha, ok? Então, sempre a gente repete isso, né? Para ficar claro. Nós somos salvos pela fé e futuramente nós seremos salvos pela fé apenas em Cristo Jesus, né? Pela graça nele. Porém, seremos julgados pelas obras. As obras são necessárias para aqueles que não creem, para a condenação para eles, e alegria e louvor daqueles que creem e que não caíram em pecado, os anjos, que não caíram em pecado, e seres de outros mundos. Pois nós somos como Jó, espetáculo do grande conflito para eles, né? Por isso, aí se encontra um dos motivos que a gente falou do motivo do tempo de angústia, né? Jó foi comprovação de que Deus era justo, de que o acusador Satanás estava equivocado e era malicioso. E todos os seres daquele concílio divino, eles comprovaram que Deus tinha razão, ok? Ao permitir que seu servo Jó sofresse. Um próximo texto que fala a respeito pela fé, na galeria da fé, né, de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nos estudos próximos, né, da nossa série, nós vamos ver que os filhos de Deus, assim como Noé, precisarão tomar decisões a respeito de alguns sinais que vão ocorrer, né? Que já estamos estudando, amadurecendo essa ideia em Mateus 24, e precisaremos construir algo visível, ok? Que será evidência de que nós obedecemos os conselhos de Deus, será evidência de que nós seguimos pela fé as suas instruções e que será para a nossa salvação, assim como foi para Noé, tá bom? Então percebam, Noé viveu a missão mais importante do que a arca, porque Noé não sabia como a arca ia funcionar. Nós não sabemos como vai funcionar o que nós vamos precisar fazer e vamos entender melhor e falar sobre isso nos próximos estudos. Nós não sabemos, porque o inimigo pode nos achar onde nós estivermos, o inimigo pode nos encontrar. Nós não sabemos como as águas, né, os povos, multidões e línguas cercaram
a arca do passado e vão nos cercar. Nós não fazemos ideia qual a melhor geografia que nós precisaremos estar, nós dependemos apenas de Deus, ok? Porém, será necessário gerar evidência da nossa fé para, para que continuemos vivendo a missão. A missão é mais importante do que a arca, tá bom? Então, assim foi na história do passado e deverá ser também no futuro. Quando Noé entrou na arca, então se fechou a porta da graça e daí em diante ele passou um tempo de angústia e ele passou a entender como é que Deus usaria uma arca para conter os povos, multidões, nações e línguas. Da mesma maneira, nós, talvez, aqueles profetas que foram surgir do cumprimento de Joel, eles nos ajudarão a entender um pouco melhor, trazendo luz a respeito dos dias escuros que virão, né? Porque Deus vai ter misericórdia do seu povo. No período mais escuro, Deus vai derramar luz para o seu povo, sim, embora seja uma trilha, né, bem estreita entre um abismo e um morro, assim como estou parafraseando a visão de Ellen White, Deus vai iluminar o caminho do seu povo, tá bom? Então, até aí, nesse detalhe, eu estou fazendo o paralelismo porque já nos ajuda a colocar alguma luz a respeito dos próximos episódios da nossa série, tá bom? Algo interessante, antes de falar disso daqui, eu pergunto para vocês, era razoável pensar de que o dilúvio viria naquele tempo? Era comprovado de que a chuva tinha caído em algum momento no passado? Havia referência histórica, científica, comprobatória da queda da água? É, pelo bom senso, pelas questões racionais, sensoriais, né, de pessoas que viviam no campo, etc. O dilúvio nunca tinha acontecido. Era uma ideia absurda, entre aspas, para aquele tempo. Então, porém, nós sabemos que os justos tinham o seu fundamento, a criação, e tendo Deus como criador de todas as coisas. Então, eu não sei o quanto Noé entendia do criacionismo. O que eu sei é que nós entendemos muito pouco do criacionismo, mas o que nós entendemos do criacionismo nos leva a entender o quê? Deus fez os céus e a terra. Em algum momento, a terra estava coberta por água, né? O Espírito de Deus pairava pelas águas. Então, Deus separou as águas, né, e criou uma parte seca. Então, as águas foram para a atmosfera, as nuvens, né? E as águas foram para a parte debaixo da terra, para definir um lençol freático, etc. Então, num ambiente perfeito, Deus criou um sistema, entre aspas, automático para que ele pudesse hidratar a terra e as plantas, né? Através da água que irrigava na madrugada, né? A terra. E isso era suficiente para as plantas, né? Terem todo o verdor, etc. No dilúvio, o que que Deus fez? Abriu as comportas do céu, das nuvens, caiu um monte de água, e abriu as comportas do abismo, da terra, e saiu água que fora submergida. Então, não foram apenas 40 dias de chuva caindo de cima para baixo, né? Foram também 40 dias, e aí nós não temos os detalhes, mas as fontes do abismo se abriram e a água começou a sair do subsolo, tá bom? Então, o criacionismo, novamente, nos dará a base e fundamento para o Evangelho, a palavra de Deus e as profecias, de maneira que não haverá nenhum filho de Deus que não seja criacionista, né? Que possa entender o que vai ocorrer com o clima no futuro, ok? A ciência criacionista explica o que está ocorrendo com o clima hoje? Qual é o tipo de ciência que está dizendo o que está ocorrendo com o clima hoje? A criacionista ou a evolucionista? O que a ciência está dizendo hoje a respeito da existência da vida, da interrupção da vida, da definição de homem, da definição de mulher, da definição de mente, corpo? O que que a ciência está dizendo
sobre os cuidados da saúde hoje está sendo baseada nos princípios bíblicos ou apenas está sendo lançada uma proposta de, bom, se você adoece de diabetes, você toma isso daqui, você tem a sua saúde preservada. A ciência dos nossos dias, por não entender o metabolismo e por não ter como premissa o criacionismo, ela ataca os sintomas e não as causas dos nossos problemas. Então, isso se aplica para tudo. Um dos ensaios que nós tivemos recentemente, né, com essas questões climáticas, e vai vir isso com mais força, o que a ciência vai dizer a respeito do clima? Quem acertou no passado não é os antediluvianos. A ciência dos antediluvianos disse: olha, a evaporação que eu estou medindo, a condensação, a umidade, a pressão, os ventos, a velocidade, etc, 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 está me dizendo que a chuva não vai vir. Não tem registro de chuva, não tem registro histórico, nunca medimos, não existe isso, não existe aquilo. Você é louco. Quem estava certo? Como vai ser no futuro? Será que nós vamos com a maioria? Ou porque, claro, e aqui não tem nenhum especialista, né? Porque são muitas áreas que estão envolvidas nessa questão meteorológica, né, do clima. Porém, os filhos de Deus têm fundamento suficiente para reconhecer aonde está levando essa questão de mudanças climáticas, né? Antigamente se chamava de aquecimento global, parece que perdeu um pouco sentido, muitos são a favor, muitos são contra, e de repente mudou, e hoje se chama não mais aquecimento, se chama mudanças climáticas. Então, precisamos olhar para o passado e ver o que da ciência foi válido para falar a respeito do dilúvio. Um outro ensaio, né, que nós vimos na pandemia. Qual foi a abordagem da ciência? Um antídoto, uma solução que pudesse salvar o planeta. E mesmo assim, o planeta foi contaminado por um vírus. Houve uma medida que foi, de fato, a melhor que o homem poderia fazer com suas próprias forças, e Deus foi misericordioso. Mas na premissa se focou na solução do problema e não na causa, né? Não na saúde preventiva, né? Essa ciência em nenhum momento falou, olha, cuidem dos 8 remédios naturais, cuidem do seu sistema imunológico, né? Recebam luz solar, porque a vitamina D é um dos elementos que mais vai gerar do seu sistema imunológico resistência contra os vírus. Nada disso se fala. Por quê? Porque a ciência tem outra abordagem, né? Então, de maneira que você contraiu um vírus, então você tem que tomar algo para resolver e acabar com o vírus ou estimular seu sistema imunológico. E mesmo assim, né? é, Louvado seja Deus, porque o nosso sistema imunológico é tão capacitado que ele apenas precisa ser estimulado por uma vacina para que ele possa responder, né? E ele possa se adaptar e reconhecer e aprender com o vírus para ele ter, né? Elementos que possam ser de defesa. Então, veja que estou trazendo alguns assuntos e não estamos querendo gerar controvérsia, a ideia não é essa, né? Nós não somos conspiracionistas, enfim, não é nada disso. Mas o que estou dizendo é de quem devemos depender hoje e no futuro? Da palavra de Deus. Ela é suficiente base para o que nós poderemos entender e tomar decisões no futuro, tá bom? Segundo evento, nosso tempo está passando, né? A porta da graça. Essa porta se fechou, um anjo veio e o texto bíblico diz, né? Era Eram macho e fêmea, e os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Então houve uma manifestação sobrenatural, os animais obedecendo ao mandato de Deus. Irônico que os animais tiveram mais obediência, entre aspas, embora instintiva, do que os seres humanos ditos racionais e cientistas e etc, etc, né? É, como será no futuro, né? É, o que será que os teólogos vão falar a respeito da segunda vinda de Jesus? Os teólogos da época de Matusalém, o que que eles disseram? Não, Deus é muito bom, Deus não vai destruir o mundo, Deus ama todos, ele ama muito, ele é incapaz de destruir um ser humano. Será que é um pouco da teologia que a gente está
ouvindo nos nossos dias, Jesus vai esperar até o dia em que todos se arrependam e todos sejam salvos e todos venham a conhecer, né? Podemos fazer diversas comparações, né, a respeito dos cientistas, dos teólogos, dos justos, dos ímpios, em relação à história do dilúvio que nós estamos comentando aqui, tá bom? Então, simples assim, né? Terminou a graça e não havia mais oportunidade. Haverá, da mesma maneira, um tempo de graça que terá um fim que não será conhecido para nós, que será conhecido apenas para Jesus, quando ele se levantar, como nós lemos Daniel 12:1, né, semana passada, e ele assumirá, se levanta para assumir o reino, deixa de ser sumo sacerdote e não há mais intercessão. É um tempo solene que nós estamos vivendo, muito, né? Então, depois do fechamento da porta da graça, se inicia o quê? O tempo de angústia, 7 dias de vergonha, de zombaria, de cantos e alegrias e não sei se bebedeira, e as pessoas falando, Noé, você está louco, você construiu em vão a sua arca, e tantas outras coisas que poderiam ter falado. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Agora, lendo esse texto, estou pensando o seguinte: no início, quando Noé entrou na arca, ele não sabia do período que ele passaria dentro antes da chuva cair. Porém, quando ele entrou, Deus revelou para ele que seriam 7 dias. Será que Deus vai fazer o mesmo com a gente quando se inicia o tempo de angústia? Ele vai revelar através dos profetas, cumprimento de Joel, quanto vai durar o tempo de angústia? Aqueles elementos que a gente tem trazido, né, como dupla aplicação de Daniel 12, é algo que a gente pode conversar mais, né, no nosso momento de perguntas e respostas e comentários. O que Ellen White diz a respeito desse fechamento da porta da graça? O selo do céu estava naquela porta. Deus havia fechado e somente Deus a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado antes da sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão por destruir o povo de Deus, mas como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Durante 7 dias depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da tempestade vindoura. Fora, durante este tempo, provada a sua fé. Foi um tempo de triunfo para o povo lá fora. A aparente demora confirmava-os na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda seu divertimento e orgia, fazendo mesmo zombaria daqueles assinaladas manifestações do poder de Deus. Reuniam-se em multidões em redor da arca, escarnecendo dos que dentro se encontravam, com uma arrogante violência a que nunca antes se haviam arriscado. Isso também é comprovação para o universo, né? Até onde pode levar a decisão humana em favor do engano de Satanás do pecado, né? Um quarto evento. Passou o tempo de angústia, a porta se fechou e então veio o dilúvio. É, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Esse número também é fatídico, né? 40 anos
Moisés no deserto, em preparação, 40 dias Jesus no deserto, em preparação para o seu ministério, e aqui nós temos 40 dias e 40 noites de Noé, em preparação para um novo recomeço. Será que haverá algo relacionado a 40 no nosso futuro que nos aguarda? Então, é, o que fala Ellen White a respeito perdão, o que nós sabemos a respeito desse evento? Foi um cataclismo, um evento muito rápido, global, tem várias e várias camadas que se espalham pelos continentes América do Norte, América do Sul, e essas mesmas camadas praticamente são globais. Os geólogos aos poucos vêm descobrindo isso como comprovação histórica do dilúvio, né? O que ela diz em Patriarcas e Profetas, no capítulo Dilúvio? A água parecia vir das nuvens em grandes cataratas. Os rios romperam os seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra, com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar. E ao caírem, sepultavam-se profundamente no solo. Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade, ouviu-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. Então, novamente aqui nós temos o retorno a uma condição antes da criação da vida, né? A, os céus se escureceram para que as nuvens tomassem conta e a chuva caísse, né? A terra ficou escura, ela ficou novamente coberta por água, certo? E todos os seres pereceram, ou seja, a vida não existia, exceto na arca, obviamente. Então, o Gênesis novamente conectado aqui com essa condição. Onde estava Satanás naquele período? Ellen White comenta de que ele até temeu pela sua própria vida, né? Diante de tamanha catástrofe. Ele encontrou um período de silêncio. Se todos os ímpios morreram, se aqueles a quem ele tentava morreram, ele viveu o seu milênio antecipadamente. Então, até ali nós vemos uma ilustração do que vai ocorrer no milênio apocalíptico, né, que profetiza isso, Apocalipse 20, 21, e nós vemos a função, né, que teve o primeiro milênio dele, onde ele teve mais uma vez a oportunidade e ele não mudou, né, o seu caráter vil e enganador, ok? Jeremias 4, 23 e 24 vai dizer: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros se estremeciam. A condição de Gênesis, né? Antes de Deus ter criado a vida. Como Jesus, então, olhou para Mateus 24, agora nós voltamos a ler. Vamos ver se agora vocês acham um pouco mais sentido nas palavras de Jesus. O mesmo texto-chave do nosso dia. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, aqui nós temos o quê? Fechamento da porta da graça. E não perceberam. Ou seja, quem não percebe os eventos são os ímpios. Se não, até, segundo evento, né, quando o dilúvio os levou a todos. Assim também será a segunda vinda de Deus. Ou seja, os ímpios não vão se atentar com os sinais que estão ocorrendo, da maneira como nós podemos atentar à luz da palavra de Deus. Tá bem? Tá bem? Então, muitos nem têm o conceito de fechamento da porta da graça, porque não tem o conceito do santuário, né? O santuário é uma doutrina distintiva apenas da igreja adventista. Talvez eles tenham algo como fechamento da graça conectado com alguma questão, mas ela é mais fundamentada à luz do santuário, né?
E a questão do derramamento das pragas, neste caso, né, em comparação com o dilúvio, eles só se atentarão que a destruição vem quando de fato a primeira praga for derramada, tá? Então, como é que Jesus tratou a história do dilúvio como um fato histórico, né, que tem aplicações para os nossos dias? E aí vem a expressão que nós vimos também, né? Como será que Jesus comparou a vinda dele como a chegada de um ladrão na noite, né? Então, o ladrão na noite, ele tem dois momentos que podem ocorrer, né? O ladrão, ele chega à noite e todos os que estão na casa estão dormindo. Ilustração da parábola das 10 virgens. As com a reserva e as sem a reserva do Espírito Santo na lâmpada, né? O azeite, estão dormindo. Esse é um fato. O ladrão vai vir e estaremos dormindo. O segundo fato é que, quando ele vem, apenas um grupo acorda, as prudentes, e então eles se atentam de que o ladrão está roubando, está saqueando, né? O segundo, ele continua dormindo e o ladrão faz a festa, tá? Então, uma comparação bem rápida, né? Ilustrativa aqui com a parábola das 10 virgens, tá? Como foi com as portas da graça se fechando com eventos anteriores? Quando nós falamos da destruição de Jerusalém, no ano 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão, se fechou a porta da graça para os judeus, como nação escolhida. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Perceberam? Houve um tempo de graça, se fechou, depois veio a destruição. Como foi no caso de Babilônia? A graça se fechou para a Babilônia e depois veio o quê? A sentença em Daniel 5, né? A, a destruição Mene, Mene, Tekel, Parsim, certo? Como foi no caso de Sodoma e Gomorra? A porta da graça se fechou e nós temos um estudo só apenas sobre Sodoma e Gomorra. A porta da graça se fechou quando Ló colocou dentro da sua casa, e a porta se fechou, literalmente está escrito isso em Gênesis, e os dois anjos entraram, e os que estavam de fora não sabiam que estavam perdidos, e estavam ainda zombando, querendo aqueles dois seres, e então eles já selaram seu destino final. Como foi no caso de Jerusalém? Receberam profetas, mensagens, etc. Eles negaram, rejeitaram a voz desses profetas, e então se fechou a graça e Nabucodonosor veio e destruiu a cidade. Como será no futuro? O mundo estará em impiedade, os sinais estão ocorrendo, muitos não se atentam, continuam vivendo a vida, e o santuário celestial terá o seu fechamento através de Jesus, né, se levantando da sua função sumo sacerdotal, e depois ocorrerá o fechamento da porta da graça e o derramamento das 7 pragas. Mesma coisa, vocês percebem? Então ali nós vemos esses eventos que são prévios antes do fechamento da porta da graça, que estamos só repetindo, né? Estamos construindo, avançando e repetindo. O evangelho é pregado ao mundo através dos filhos de Deus que são selados. A porta da graça se fecha para os filhos de Deus antes, porque eles têm um conhecimento maior. Então, é imposta a abominação desoladora, assunto futuro e aplicação final, né, da nossa série, nos próximos dias de estudo. Os que aceitam a abominação desoladora, né, a marca da besta, estão com o seu destino selado. E os que são selados, né, com o selo de Deus, estão com o seu destino eterno também definido, tá bom? Então aí nós vemos esses dois grupos, os que ficaram de fora, os que ficaram de dentro, e os que receberão as pragas, né, sendo derramadas sobre eles. Então, todos esses elementos se repetem, né? A fé será provada no tempo de angústia, como foi nos 7 dias dentro da arca de Noé, tá? Então, finalmente, depois do derramamento das pragas e depois do tempo de angústia, Jesus vem e liberta o seu povo no tempo mais escuro que haverá até aquele tempo, tá bom? Então, nessa medida, nessa questão, fica muito claro do porquê existe um selamento, porquê existe a marca da besta, porque eles geram
evidências externas para todos aqueles que estão observando o grande conflito, né? Os seres caídos e não caídos, tá bom? O que Ellen White comenta a respeito disso? Quando se encerrar a obra de juízo, de investigação, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo de graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O texto continua. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim diz o Salvador. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida, como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E continua esse mesmo texto, que é do grande conflito. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Leamos essa parábola aqui de Marcos também, né? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde ou se à meia-noite, e se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Precisamos vigiar para alcançar o nosso objetivo. E nós terminamos com essa citação de Ellen White, algumas aqui muito importantes. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. A que tempo isso se refere? Não à manifestação de Cristo nas nuvens do céu, para encontrar um povo adormecido. Não. Mas a advertência, né, se refere ao seu retorno após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retira seu traje sacerdotal. É como nós tínhamos comentado na nossa série do santuário, né? Nós não deveríamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Nós nos deveríamos preparar para o fechamento da porta da graça. Porque se nós não nos prepararmos para o fechamento da porta da graça, nós não estaremos no grupo correto quando Jesus voltar. Então, até sutilmente, né, nós adiamos nosso preparo quando pensamos que devemos nos preparar para a segunda vinda. A segunda vinda já é muito tarde.
Não tem como você chegar aos Estados Unidos se você não pegar um visto. Você se prepara para o visto, para uma entrevista, para você receber o visto e poder, durante a viagem, entrar através de um aeroporto e receber o carimbo de passagem para e entrada para os Estados Unidos. Então, o recebimento do visto se compara com o tempo de graça. Você se prepara para receber o visto, você se prepara para o fim do tempo de graça e não para o evento, né? Que é de fato a segunda vinda de Cristo. Vocês me entenderam, né? Não estamos querendo dizer com isso que nós não devemos pensar na segunda vinda de Jesus, não é isso. Mas o evento anterior é o que define de fato o destino do segundo evento, tá? Então, é, ele retira seu traje sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedita a ordem, quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Este é um tempo de ajuste de contas com seus servos. Para aqueles que negligenciaram a preparação em pureza e santidade, é, que os habilitaria a darem boas-vindas ao seu Senhor, o sol se porá em tristeza e escuridão, e nunca mais se levantará. Termina o tempo de graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo finalmente virá de repente sobre todos, e os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Eles ficaram cansados de esperar e vigiar, ficaram indiferentes no que se refere à volta de seu mestre. Não desejaram seu aparecimento e pensaram que não havia necessidade de contínua e perseverante vigilância. Foram desapontados em suas expectativas e podem ser outra vez. Concluíram que havia tempo suficiente para esperar. Queriam estar certos de não perder a oportunidade de assegurar um tesouro na terra. Se pudessem, assegurariam tudo o que o mundo oferece. E ao alcançar esse objetivo, perderam toda a ansiedade e interesse na vinda do Mestre. Tornaram-se indiferentes e descuidados, como se sua vida estivesse distante. Mas enquanto seu interesse estava concentrado em ganhos mundanos, encerrou-se a obra do santuário celestial e eles não se achavam preparados. Caso soubessem que a obra de Cristo no santuário celestial logo terminaria, quão diferentemente teriam agido, quão diligentemente teriam vigiado. O mestre os havia advertido com antecipação, dando-lhes oportunos avisos para vigiarem. Ele declara distintamente a brevidade da sua vinda. Não fixou o tempo para impedir que negligenciássemos o rápido preparo e, em nossa indolência, olhássemos para o tempo da sua vinda como estando muito adiante, adiando assim o preparo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ainda vivemos um tempo de oportunidade. Obrigado pelo desejo que coloca em nós de estudar a tua palavra, de olharmos para os eventos, para estarmos apercebidos, que não venhamos a desanimar, que permaneçamos vigiando, embora seja profetizado também nossa mornidão, nossa indiferença e talvez nosso estado de sonolência. Senhor, nós pedimos perdão e pedimos que Teu Santo Espírito esteja em nós, nos preparando para aquele grande dia. Queremos ser transformados, queremos fazer parte do grupo que será selado, queremos ser uma luz, trazer os nossos queridos para um conhecimento maravilhoso da Tua verdade. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.